Shalom, graça e paz, família. Amados, a gente está vivendo um tempo em que tudo está passando tão rápido e a gente está tão despercebido a essas coisas, e em meio a isso tem surgido algo que é preocupante, algo que tem realmente afligido muito a vida das pessoas, algo que tem preocupado as pessoas, tem tirado a paz da pessoa, tem deixado ela em uma situação de desconforto e muitas vezes até numa situação que leva essas pessoas a fazerem coisas que levam ao suicídio, que levam a se isolar, que levam a se afastar da família, de tudo. Eu estou falando da ansiedade, mas eu quero com vocês aqui trazer algo à luz da Bíblia, algo que o Senhor ele vai nos falar, algo que a gente precisa entender. O que a gente precisa entender é que tudo em nossas vidas ela funciona em um ambiente, e esse ambiente tem que ser um ambiente espiritual, tem que ser um ambiente formado, tem que ser um ambiente onde você esteja no meio que você está. Por exemplo, aqui agora eu estou no meio da natureza, eu estou em um lugar onde eu estou ouvindo os pássaros cantando, onde eu estou vendo o vento tocando, onde eu estou vendo o sol se abrindo, onde eu estou vendo a natureza. Então assim, para mim falar sobre esse assunto, sobre ansiedade, eu preciso entender o que me leva a ter esse problema, o que nos leva a essa tão dilema, tão difícil de às vezes as pessoas não conseguir sair e ir para um processo maior, que seria uma depressão, que seria um suicídio, que seria outras coisas. Então aqui eu quero pegar o texto aqui em Filipenses, 1 Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, e o texto ele vai ser bem preciso e ele vai ser bem direto. Não inquietais, ou seja, não estejais ansioso por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Ou seja, Paulo ele está sendo enfático, Paulo ele tá colocando algo para que as pessoas entendam que a gente não precisa ficar ansioso ou inquieto com aquilo que está ao nosso redor, porque a gente não percebe, isso é muito sutil. E o que eu quero dizer com isso é porque o inimigo ele consegue ser sutil, ele consegue chegar bem lentamente, e quando você percebe, isso já te trouxe um transtorno maior. Então, o que é esse processo de ansiedade? Esse processo de ansiedade é a falta de fé, é a falta de entendimento, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. O que é ansiedade? Ansiedade é que a gente quer que as coisas cheguem logo. E muitas das vezes essas coisas nem chegam, essas coisas nem se caracterizam em nossas vidas. Mas a nossa mente está tão transicionada para isso, tão buscando esse vazio. E aí é onde que entra o perigo. Porque quando a gente está pautado no ensinamento de Deus, quando a gente está pautado na luz da Bíblia, na palavra revelada do Senhor, então o nosso organismo, a nossa vida, ela vai caminhar na percepção de que nós podemos alcançar tudo, nós podemos chegar a tudo. Mas quando a gente está focado em algo, quando a gente quer conquistar algo, quando a gente esquece desse ambiente que a gente está, um ambiente de paz, um ambiente de transformação, um ambiente que vai te levar a algo maior. A Bíblia diz: buscai o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentado. Então, o próprio Deus está nos ensinando o caminho para fugir desse processo de ansiedade. Não quer dizer que a ansiedade ela não te leva a uma doença. Sim, ela vai te levar a uma doença. Ela vai te levar a algo que vai corrompendo você por dentro. Ela vai te levar a algo que vai realmente te levar para um processo de depressão, que vai levar para um processo de repente, porque o inimigo ele vai oprimindo a pessoa de tal forma que essa pessoa acaba pensando até em se suicidar. E com isso tudo perde o quê? Perde a sua salvação, perde esse processo que a gente vem construindo perante a Deus. Ou seja, a gente está nesse ambiente, a gente está nesse universo, a gente está aqui sendo preparado para um grande chamado. E qual é o nosso chamado? É estar com Cristo. Qual é o nosso chamado? É a nossa salvação. É claro que a gente precisa entender, a gente precisa buscar.
A gente precisa realmente guardar os mandamentos do Senhor. A gente precisa andar nos estatutos deixados pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele vai chegar para Josué, e Josué está ali no processo talvez de ansiedade naquele momento. Josué, ele agora vai receber essa incumbência de conduzir o povo de Deus. Josué está em uma nova jornada e ele está ansioso com isso. Ele está ansioso porque agora é um novo caminho, agora a perspectiva é diferente. Agora Josué ele não está caminhando com alguém, mas que Josué agora vai ter que conduzir esse povo que está caminhando com ele. Josué agora vai ter que olhar para essa responsabilidade. Ou seja, o processo de ansiedade muitas vezes é a responsabilidade demasiada que vem sobre as nossas vidas. É quando a gente pega muitas coisas para se resolver, a gente não consegue resolver, e são coisas que ela vai se culminar para resolver. Só que a gente está tão ansioso, a gente está buscando tanto que isso se resolva, que a gente entra nesse processo que é tipo uma caverna. É como o próprio Elias. O profeta Elias é um exemplo muito de quem sofreu em um processo de ansiedade. O engraçado é que a Bíblia vai dizer que Elias, depois de ter vencido uma grande batalha contra os profetas de Baal ali, ele destrói 400 profetas. E Elias está recebendo a ordem de Deus para fazer aquilo. Ele está recebendo o poder de Deus, porque quando tudo acontece, vê a luz ali do Espírito Santo agindo sobre a vida de Elias. Mas ao mesmo momento, depois que isso tudo acontece, Elias ele entra no processo de retrocesso. Elias ele olha a todos os lados e ele vai questionar, falar: só sobrou eu, Senhor, como profeta no meio de vocês. Mas Elias ele está tão cego, ele está tão no processo de ansiedade, porque a ansiedade ela te cega. A ansiedade ela te leva a não enxergar o que está ao redor da sua vida. A ansiedade ela te leva a esquecer que ao seu lado tem pessoas que podem estar contigo. A ansiedade às vezes ela tira até um processo de direção na sua vida. Você está na carreira, você está caminhando bem, você está no processo legal, mas aí você começa a entrar nesse processo de ansiedade e você não consegue ver o caminho que está à sua frente. Você começa a desviar o seu foco, você começa a olhar para um lado e para o outro e você não percebe tudo que está ao seu redor. Você não percebe que o maior que está contigo, que o chamado que está contigo é o Espírito Santo de Deus. É a transformação espiritual de Deus. Então, amados, uma das coisas que eu mais tenho trabalhado na minha vida é entender que tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, eu conquisto no espiritual. Eu primeiro conquisto junto ao Espírito Santo. Então, assim, se o peso da ansiedade tem te tirado, tem te levado, tem desfocado seus pensamentos, tem mudado a sua rota, tem te levado a muitas vezes questionar para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, aí que você precisa focar nos mandamentos do Senhor. Aí que você precisa realmente se debruçar no entendimento, no conhecimento, na palavra de Deus revelada em sua vida, na palavra que traz essa transformação. Eu costumo dizer que a Bíblia é um manual para nossas vidas. A Bíblia ela foi preparada como um manual para nós cristãos, para nós ser humano, para nós criatura de Deus, para nós que cremos no Evangelho, para nós que cremos na revelação de Deus, para nós que verdadeiramente recebemos essa incumbência. Porque o Evangelho foi nos entregue. O Evangelho foi entregue para nossas vidas, para que haja em nós vida e vida em abundância. Então é assim, o próprio Deus ele concebe isso para nós. O próprio Deus ele vai no momento fazer a sua criação. Fazemos imagem e semelhança. Fazemos imagem e semelhança. Ou seja, não há nada ali que possa desfocar. Só que o pecado que entrou no meio dessa criação, ele trouxe esse processo de ansiedade. E se a gente for olhar desde do começo, desde a criação, desde quando o pecado entra ali com Eva e Adão, ali há um processo de ansiedade na vida de Eva e Adão. Porque o próprio Deus deixa bem claro: não comei do fruto da árvore da vida. Mas quando você é levado, quando algo que parece tão te chamar a atenção, você almeja dentro do teu coração, você fica com vontade de fazer aquilo. E isso é ansiedade. Então, eu creio que eles ficaram tão ansiosos e aí acaba pecando, acaba errando, acaba não obedecendo os mandamentos do Senhor.
um dos perigos da ansiedade é que a gente não consegue obedecer aquilo que Deus está nos direcionando. Ou seja, um dos perigos da ansiedade é que a gente não tem comando sobre a gente mesmo. É que a gente fica tão desfocado daquela trajetória que a gente está vindo, e aí a gente vai procurar outras vertentes. A gente vai sempre procurar se isolar, a gente vai sempre procurar algo que não é edificante para a sua vida. Então, precisamos entender que todo esse processo nada mais é que são ataques espirituais, nada mais é que é uma vida que não está alinhada com o propósito de Deus, nada mais é que é uma vida que não está olhando para as promessas do Senhor que foi derramada sobre nós. As promessas foram derramadas, essas promessas estão sobre as nossas vidas. Essas promessas nos traz direcionamento. Essa promessa nos leva a um conhecimento. Essa promessa nos leva a ter uma vida saudável. E uma vida saudável tem que ser pautada e alicerçada nos mandamentos de Deus. Tem que ser alicerçada no processo que Deus criou para nossas vidas e tem criando. Então, queridos, precisamos olhar para este lugar. Precisamos olhar para um universo espiritual que está ao nosso redor. Precisamos entender que a nossa vida ela é moldada, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos entender que tudo que está ao nosso redor foi criado por Deus e que esse processo de ansiedade ele não pode impedir o agir de Deus, a obra de Deus. Por mais que a gente não entenda, mas quando a gente olha com um olhar espiritual, quando a gente olha com um olhar verdadeiramente para Cristo, para a luz da palavra, nós vamos entender que podemos vencer. Mas tudo isso baseado no entendimento de Deus, tudo isso baseado nas escrituras sagradas que o Senhor deixou como manual para nossas vidas. Por isso, olhem para este lugar, olhem para a palavra de Deus, olhem para a revelação do Senhor, olhem para o que o Senhor pode fazer em nossas vidas, olhem para aquilo que Deus pode criar em nós. E assim você sai desse processo e você começa a ter uma caminhada diferente. Amém? Que Deus vos abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não deixe de dar uma curtida e nos ajude a proclamar essa mensagem. Porque nós sabemos que essa mensagem, a mensagem do reino de Deus, é que traz transformação na vida das pessoas. Deus vos abençoe.